Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, meus irmãos, meus amigos, nessas últimas semanas, nós estamos meditando no nosso grupo de oração, nessas nossas pregações, nessas nossas partilhas, sobre a vivência do batismo no Espírito Santo. De maneiras diversas, de diversos aspectos, nós procuramos mergulhar na vivência do batismo no Espírito Santo, na vivência prática, em como colocar isso na nossa vida, em como fazer acontecer na nossa vida essa vivência do batismo no Espírito Santo. E hoje eu gostaria de pegar com vocês, eu gostaria que a gente fosse partilhar bem mesmo o dia de Pentecostes. Porque a gente vive dizendo viver um novo Pentecostes, o batismo no Espírito Santo, reavivar a graça de Pentecostes. Então eu gostaria de partilhar nesse dia de hoje, né, nesse nosso momento, justamente esse dia de Pentecostes. A gente costuma falar muito do início da passagem, né, quando eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e desceu sobre eles o Espírito Santo como que línguas de fogo, que se repartiu e desceu sobre cada um dos presentes no cenáculo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas aí, muitos daqueles judeus que estavam do lado de fora do cenáculo, olharam aqueles homens ali presentes, falando em línguas, expressando carismas, e começaram a dizer que eles estavam meio loucos, eles estavam embriagados. Alguns, para ser sincero, né, para ser justo, alguns disseram isso. E aí a gente pega no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 14. Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte lhes disse: Homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele começa a descrever, a citar a passagem que nós já usamos, inclusive, nessas nossas meditações como referência. A palavra de Joel, capítulo 3. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu Espírito Santo sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro, já ouvindo o que estava nos corações e nas bocas daqueles poucos, daqueles alguns que estavam ali querendo difamar, diminuir o que estava acontecendo, ele sai e anuncia com voz forte, em profecia, tudo o que estava acontecendo ali naquele cenáculo. E vem citar a palavra de Joel, porque naquele momento a palavra de Joel se realizava e a partir daquele momento a palavra de Joel se realiza na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Nós podemos assumir que a partir daquele momento, essa palavra de Joel, ela se espalha por todo o mundo, ela se espalha por todos nós. Porque conforme a gente já
viu nas nossas meditações anteriores, os judeus acreditavam que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele era reservado para alguns poucos. Ele era reservado para os reis, para os profetas, mas nessa passagem, Deus já vinha prometendo que derramaria o Espírito Santo sobre todo o seu povo, para fazer com que todo o seu povo seja profeta, para fazer com que todo o seu povo anuncie em seu nome e mais, ouça de Deus orientações, conselhos, que você possa assumir na sua vida esse derramamento do Espírito Santo sobre você, para que isso venha transformar o seu ser cristão, isso venha transformar a sua vida. Porque não basta a gente querer viver a partir de regras, a partir de pequenas coisas que a gente vai assumindo como norma, como regra de bem viver, se a gente não vive o íntimo, a intimidade, a experiência do Espírito Santo. Eu costumo brincar que realmente Deus escolhe os piores. Deus escolhe os piores. E a maior prova disso é que ele escolheu os judeus. Um povo que ele teve que ensinar que tem que lavar a mão para comer. Então que a gente possa assumir na nossa intimidade, a partir da nossa vivência íntima, essa experiência de Deus. Porque essa passagem de Joel, citada por São Pedro, aqui em Atos 2, diz: sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Profetizar não é simplesmente fazer uma profecia no sentido de algo vindouro, como a gente costuma usar como termo comum, digamos assim. Mas profecia, aqui no caso, é falar em nome de Deus. Falar em nome de Deus por quê? Porque você escuta de Deus. A gente não pode falar em nome de alguém se a gente não conhece essa pessoa. A gente não pode falar em nome de alguém se a gente não sabe quais são os desejos da pessoa nessa situação. Para você ser procurador de alguém, efetivamente, não basta a pessoa te dar uma procuração. Você precisa saber qual é a vontade da pessoa naquela coisa que você está representando ela. Seja a venda de um imóvel, seja a abertura de uma conta, ou sei lá, qualquer aspecto que você possa estar representando por procuração essa pessoa. Para que você faça negócios justos, você precisa saber quais são os parâmetros que essa pessoa gostaria que você obtivesse como sucesso, digamos assim, na negociação. Então você precisa conhecê-la. Você precisa saber quais são os seus objetivos. E para você ser profeta, para você falar em nome de Deus, você precisa conhecê-lo. Você precisa estar em intimidade com ele. Você precisa ouvi-lo. E é nisso que a gente precisa focar nessa nossa meditação de hoje. Que você possa ouvir Deus falando com você. Que eu possa ouvir na intimidade da minha oração e não apenas nela, porque Deus nos fala de diversos modos. Deus nos fala através da sua palavra, da Sagrada Escritura. Deus nos fala através da igreja. Deus nos fala através do irmão. E Deus nos fala também no silêncio do nosso coração. Mas nós precisamos saber ouvir. Nós precisamos saber distinguir dentre todas as vozes que a gente ouve no nosso dia a dia, dentre tanto barulho que a gente ouve no nosso cotidiano, a gente precisa saber distinguir a voz de Deus em meio a tanto barulho. Até porque, em geral, Deus vai falar sussurrando com você. Então você precisa prestar atenção. Você precisa desligar os ruídos à sua volta. Eu preciso desligar os ruídos à minha volta para de verdade ouvir a Deus. Então que a gente possa assumir essa profecia na nossa vida, esse chamado à profecia, mas em primeiro lugar
que a gente saiba ouvir para poder falar, que a gente possa treinar o nosso ouvido, o nosso coração e até mesmo a nossa vontade para ouvir a voz de Deus, transformá-la em ações práticas na nossa vida e anunciar, profetizar na vida dos nossos irmãos, da nossa comunidade. Porque o mundo precisa disso. O mundo precisa que você seja um profeta. O mundo precisa que você fale em nome de Deus em meio aos barulhos que nos cercam. Você precisa, eu preciso ser instrumento da voz de Deus em meio ao mundo. Que a gente possa viver o nosso batismo no Espírito Santo, que a gente possa viver essa graça de Pentecostes hoje na nossa vida e sejamos instrumentos da voz de Deus no nosso mundo. A gente possa levar essa palavra de Atos 2, versículos 14 a 21, como nossa meditação durante essa semana e possa colocar isso em prática para transformar o mundo à nossa volta. Senhor, nós te louvamos e bendizemos por essa palavra em Atos, essa palavra em Joel. Nós te louvamos e bendizemos, porque ela vem se fazer viva, eficaz, hoje no nosso meio. Que nós possamos realmente, Senhor, não apenas ter o nosso coração aberto ao derramamento do Teu Espírito Santo, da Tua água viva, mas estejamos com o nosso coração e os nossos ouvidos atentos, treinados, suscetíveis à Tua voz. E possamos ressoar, Senhor, essa voz pelo mundo. Dá-nos, Senhor, a coragem de sermos como Pedro, abrirmos a porta do cenáculo e profetizarmos no meio do Teu povo. Profetizarmos, Senhor, onde Tu nos colocar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nós possamos assumir essa palavra, esse trecho da palavra de Deus na nossa vida e possamos colocar em prática, sermos profetas no nosso mundo.